todos eles, por mais que sejam culpados, são injustiçados. Porque um preso não é porque está preso que não pode ser vítima. E eles são vítimas... Não, eles são vítimas do próprio Estado, não são vítimas de outros bandidos, são vítimas do Estado, o que faz do Estado bandido. E quem é que está fazendo do Estado bandido? O ministro Alexandre de Moraes. E por isso é que é insuportável assistir à passividade dos demais colegas diante desta atitude ditatorial do ministro Alexandre de Moraes, que não bastasse, levou à morte o Clezão. Está deixando sob risco de morte alguns outros presos irregulares. Tem violado em 1.350 casos, no mínimo, 36 dispositivos legais. Não está sendo incomodado, como outros juízes têm sido, pelo Conselho Nacional de Justiça. Não tem sido criticado, muito pelo contrário, e é isso que me causa mais tristeza, tem sido até elogiado por colegas do Supremo Tribunal Federal, o que faz deles cúmplices. O que faz de quem elogia o Alexandre de Moraes cúmplice. E também uma parcela da população brasileira que antes, quando era o Sérgio Moro a cometer ilícitos na Lava Jato, diziam este juiz corrupto, este juiz isso, este juiz aquilo, mas agora comemoram o fato do Alexandre de Moraes cometer arbítrios piores. E eu tenho a consciência tranquila para falar disso, porque eu fui chamado de comunista durante todo o processo da Lava Jato, porque eu dizia, o Sérgio Moro está aniquilando garantias do processo penal. E hoje eu repito com toda a tranquilidade do mundo, o Alexandre de Moraes está aniquilando ainda mais garantias do devido processo legal. E pior, como ele é um juiz do Supremo Tribunal Federal, não tem para quem recorrer. O Sérgio Moro era da primeira instância. O Alexandre de Moraes está na mais alta corte do país. Então essas pessoas, esses sujeitos do olho junto da extrema esquerda, que comemoram o Alexandre de Moraes como salvador da democracia, não passam de imbecis. Não passam de imbecis. Diferentemente daqueles que ganham dinheiro. Porque tem muita gente que está ganhando muito dinheiro para rasgar elogio para Alexandre de Moraes. Esses são corruptos. Esses são prostitutas morais. A exemplo do Reinaldo Azevedo. Outros que são políticos, não valem nada. Porque eu assisti a um filme muito bom, aliás, está na Netflix. É um filme sobre o Meyer Lansky, que foi o contador da Cosa Nostra nos Estados Unidos. Foi um dos gangsters mais temidos nos Estados Unidos. Ele que cuidava do dinheiro das 5 famílias da máfia. E ele dizia o seguinte: quando você perde dinheiro, você não perde nada. Quando você perde saúde, você perde alguma coisa. Mas quando você perde o caráter, você perde tudo. E o que nós vemos no Brasil é que os homens públicos, sejam eles intelectuais, jornalistas, juristas, servidores públicos como nossos juízes e promotores, e os políticos, nós, quando vemos os nossos homens públicos perdendo o caráter para ganhar dinheiro, eles têm uma ética mais porcaria do que a moralidade do crime organizado. E quando a moralidade do crime organizado é maior do que a ética dos nossos homens públicos, você pode ter certeza que isto é um país governado pelo crime organizado.
Porque para que alguém esteja ganhando dinheiro para perder o caráter, deve haver alguém perdendo dinheiro para manter o seu caráter sombrio. E quem mantém esse caráter sombrio é o crime organizado. Então, essas manifestações que têm acontecido no Brasil, especialmente a de ontem, lá em Copacabana, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ontem que ela teve a tônica de apoio às ações do Elon Musk, de apoio a toda a crítica endereçada ao Alexandre de Moraes, elas deviam acontecer também por parte, se é que ele existe, da esquerda democrática. Porque o que nós temos visto até o momento são bajuladores, ou porque são imbecis, ou porque são corruptos, ou porque são as maiores prostitutas morais nunca antes vistas na história desse país, celebrando um sujeito que é nada mais do que um ditador, um Salazar sem requinte intelectual, um Mussolini sem fantasia militar. Então nós temos que ter muito cuidado. Não basta apenas que nós tragamos justiça aos injustiçados. Nós precisamos extirpar do STF, que é um corpo vivo, um câncer em metástase que se chama Alexandre de Moraes. O que eu já... chegou porque eu estava ouvindo na recepção, eles estavam gritando gostosa, gostosa, gostosa. Eu nem devia entrar. Com uma introdução dessa. Olha, que mulherão é. Se eu fosse homem, hein? Nossa Senhora. Você acha que você não é homem? Ah, você é mais macho que muito homem, meu filho. muito obrigado. Deixa eu te dar um beijo, meu amor. Pediu a prisão do mas só Xandão, pedir só. rimou. É mais macho que muito homem. É só pedir só. É mais macho que eu. Eu tava pensando vindo pra cá, Pavinato, subindo no elevador. Tá essa piada agora do Elon Musk comprar a Rede Globo, né? Eu não sei ainda como é que tá a lei, porque hoje em dia a lei é um mero detalhe. Né? Deixa eu contar, porque a lei é um mero detalhe hoje em dia, né? Você não pode, um estrangeiro não pode ter uma emissora brasileira. O artigo 222 da Constituição proíbe, isso é piada. Não, a lei é piada! Lei da imprensa também, eu não sei, mas hoje em dia como a lei é um mero detalhe, a lei é um mero detalhe hoje em dia, né? O STF, depende de quem a aplica, quem a interpreta e quem a anuncia no jornal. Não é mais interpreta, é impetrepa. O STF ele impetrepa a Constituição e impetrepa as leis. Então, aí na minha época não podia, um estrangeiro não podia ser dono de uma rede de comunicação. Aí teve até um imbróglio ali no começo, quando Assis Chateaubriand criou a televisão, trouxe a televisão para o Brasil. Parecia que tinha tido verba do exterior, até para fazer a Rede Globo. Teve denúncia de que tinha verba internacional dos Estados Unidos, aí não poderia e tal, e teve essa lei. Então, hoje em dia, eu não sei como é que tá. Mas aí estava pensando o seguinte, será que os amiguinhos, os coleguinhas, se o Elon Musk comprasse a Rede Globo, iam continuar com esse discurso esquerdista ou eles iam mudar o discurso? Porque pessoas que mudam o discurso de acordo com o vento, para mim, não tem exatamente o que você falou agora há pouco, o caráter. E quem não tem caráter não tem nada. Então, hoje em dia, são poucos os jornalistas... Nem cabelo. Não, cabelo às vezes tem. Quem não tem caráter... Só não tem vergonha na cara. Quem não tem caráter, às vezes, não tem nem cabelo. Por que você está falando isso? Desculpa os carecas de caráter. Não, tem os carecas que têm caráter. Então, você viu o vídeo que vazou dele falando mal do PT? Falando que o PT era corrupto? Mas isso aí tem o Alckmin falando que o Lula ia voltar para a cena do crime. E eu mostrei pro meu filho ontem à noite. Tem o Dorinha, sabe o Dorinha da calcinha? Ah, ele ainda existe? O Dorinha, ele falava assim. Ele fala assim, o presidiário Lula. O presidiário Lula. E aí eu mostrei pro meu filho, porque a gente estava assistindo... Lembra do Reinaldo falando assim, do PT assim? É a trilogia do capeta! Ele fazia igual a Borghetti. É a trilogia do capeta! É o PT! A trilogia do capeta! Hoje tá dando nota 11 pro Lula. Felipe Neto. Então, e eu tava mostrando pro meu filho, porque a gente tava assistindo o Teatro das Tesouras em casa, da Brasil Paralelo, juntos. E aí o meu filho falou, mãe, quem é esse aí? Era o Geraldo Alckmin. Eu falei, é o vice-presidente, filho. Vice-presidente do Lula? Eu falei, é.
Ué, mas não era oposição, não é o PSDB? Eu falei, PSDB nunca foi oposição, meu filho. É um teatro isso. Eles sempre foram socialistas, inclusive Partido Socialista do Brasil. Ele é a posição de 4. Então, aí eles... Ou às vezes de frango assado. Cuidado para esse programa não virar pornográfico. Aí... Que é uma pornografia que Alckmin ser vice-presidente. Que é uma mais pornografia do que essa política nacional. É uma vergonha. Aliás, é pior que pornografia. E eu mostrei para ele o Geraldo Alckmin falando mal do Lula. Ele ficou assim, ó, chocado. Falei, você tá chocado, filho? Peraí. Peguei o vídeo do Alexandre de Moraes falando mal do PT de 2017, o vídeo. Não é que ele é antiquíssimo. Não, é ontem. E aí meu filho, mãe, eles foram comprados. Não, falei, não sei, eles mudaram de opinião. Não sei, filho. Eu não sei o que dá na cabeça das pessoas. Mas na minha cabeça, como jornalista, eu acho que eu sou a única apresentadora de expressão nacional que trabalhou 25 anos em televisão, que manteve o discurso e manteve a coerência, porque eu mantenho a ética, a moral, a verdade. Então, é o que você falou, a gente perde dinheiro, a gente perde trabalho, a gente perde o sono, a gente fica com dor de estômago, vou tomar um magnésio para não ficar com dor de coluna, posso? Pode. Mas, aí eu falei para ele, filho, você tem que remar contra a maré. Você tem que ir contra a multidão. Ele, mas mãe, quem vai contra a multidão não é atropelado? Falei, não, filho. Aí eu peguei uma imagem para ele de uma multidão indo para um lado, o cara indo para o outro. Falei, sabe qual é o final dessa multidão? O precipício. O cara tá indo para o lado contrário, é mais difícil, porque meu filho estuda numa escola militante, vergonhosa, que eu tenho pavor do que eles fazem. É um estupro mental com as crianças. Elas não têm a oportunidade de ver a oposição, de ouvir os dois lados da história para formar a sua própria opinião. E lá ele é o diferente. Então eles falam de desarmar a população. Aí meu filho, que escuta em casa, falou assim, tá bom, professor, mas e uma pessoa que mora no interior, assim, tem uma fazenda, uma casinha pequena, e chega um bandido para estuprar a filha da mulher, para estuprar a mulher, para matar a família, eles vão fazer o quê? Nada, vão ficar quieto, porque esse estuprador vai virar herói nacional, e aí vai ser tema do carnaval. Eles vão pegar um livro, vão falar, o amor venceu? As pessoas precisam poder se defender. A polícia não chega em pequenas comunidades. Não. E eles querem desarmar a população para se armarem a si próprios. Para, no caso de uma rebelião, todo mundo sabe que qualquer ditadura, qualquer regime socialista começa com uma população desarmada, que você não consegue reagir. Exatamente. Então, assim, é um plano muito... Aí ele falou assim, eu tô falando só do meu filho, ele não tá assistindo, tá estudando. Ele falou assim, nossa mãe, mas eles são inteligentes, né? Eles não são muito inteligentes, não, mas eles têm estratégia. E eles entraram nas escolas, eles entraram nas universidades. Eles fazem a cabeça dos jovens. O TikTok bane todos os meus vídeos. Eu tenho vídeos bobos. Uma amiga minha. Todos. Eles estão formando um exército de jovens com lavagem cerebral para transformar em esquerdistas, socialistas, que não fazem ideia do que é o socialismo, não fazem ideia do que é o comunismo. Estou falando né? Ele é neto de uma atriz super famosa da Globo. Assim. Aliás, você estava imitando a Narcisa Tamborindeg, sabia? Sempre. Um beijo para Narcisa. Eu amo a Narcisa. Você sabia que ela fez faculdade comigo? Só que ela nunca ia. É. Ela ia, ela sentava na última cadeira, ficava 5 minutos e ia embora. Na faixa. Pode perguntar para ela. Ah, ela chegou a cursar jornalismo. A Narcisa não precisa, a Narcisa é pronta para tudo.